Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Sonore Ecopark. Uma mistura ecológica de exposição com show e oficina. Antes de eu te apresentar melhor o Sonore Ecopark, deixa eu me apresentar primeiro. Muito prazer, meu nome é Kiko Menezes, eu sou brasileiro e nasci na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Fazendo uma autodescrição, eu sou branco, com cabelo curto, liso, preto, tenho olhos castanhos, estou com um casaco preto e uma camisa azul royal escrita Sonore de branco. E tem um fundo todo cinza atrás de mim. Profissionalmente, eu me classifico como designer de experiências de aprendizagem criativa musical ou simplesmente educador musical e inventor. E para concluir, eu sou criador e diretor da empresa Sonore Experiências Musicais desde 2009, onde junto de dezenas de profissionais já ajudamos a despertar criativamente a musicalidade de mais de 45 mil pessoas. Agora sim, eu queria te apresentar mais detalhadamente o Sonore Ecopark. Primeiramente, sobre o nome. Sonore vem da língua esperanto, que significa fazer sons. Eco vem de ecológico, que vem de ecologia, sustentabilidade. E parque, porque a ideia é que seja um laboratório, um parque, um lugar de brincar, de descobrir, de explorar. E como a gente sempre fala, Sonore Ecopark é uma mistura ecológica de exposição com show e oficina. Eu vou detalhar agora cada uma dessas dimensões para você. Primeiro, eu acho importante dizer que ela é uma exposição móvel, desmontável. Ou seja, a gente desmonta tudo, transporta num caminhão e monta tudo de novo num outro lugar, como se fosse um pequeno circo, em eventos que podem ser desde um dia de duração até um mês inteiro, por exemplo. Sobre as dimensões do Sonore Ecopark, dependendo da disponibilidade do local, vai desde 30 até 60 metros quadrados na versão completa ou de 12 a 24 em uma outra versão pocket totalmente diferente que a gente criou também. Sobre as materialidades, tudo foi feito a partir de sucata e materiais alternativos. As estruturas foram pensadas e produzidas todas com tubos e conexões de PVC de 50 e 75 milímetros, como se fosse um grande brinquedo de Lego. Essas estruturas sustentam outros tubos também de PVC, mas também de alumínio, panelas, bandejas, bacias, baldes, bujões, latas e uma infinidade de outras sucatas e materiais que formam os instrumentos, esses brinquedos, essas esculturas ou instalações plástico-sonoras, como preferimos chamar. Agora, eu queria falar sobre as características acústicas e até um pouco pedagógicas dessas obras. As alturas dos instrumentos foram pensadas e produzidas para serem acessíveis tanto para crianças menores quanto para jovens ou adultos que são mais altos, assim como para pessoas que usam cadeiras de roda de todas as idades, que é uma das inspirações também da abordagem de Maria de Montessori. Todos os instrumentos são grandes, comportando um número razoável de pessoas brincando e tocando ao mesmo tempo, de forma coletiva, podendo tocar pelos dois lados, e que é uma inspiração também de um dos 4 P's da aprendizagem criativa de Mitchell Resnick, que é pares, ou seja, a ideia da coletividade, de estar junto com outras pessoas, e que pode ser desde uma agrupada, por exemplo, de pessoas de 3 a 5 anos, ou de 6 a 8, assim como juntar uma criança com um idoso, por exemplo. Um outro parâmetro interessante é que todos os instrumentos são percussivos, rítmicos ou melódicos, por entendermos que esses percussivos, em relação aos de corda ou sopro, por exemplo, nesse projeto que é pensado principalmente para a iniciação musical, para o despertar da musicalidade, gera uma baixa barreira de entrada, ou seja, é relativamente mais fácil de tocar, de tirar o som,
que eu relaciono na aprendizagem criativa com o parâmetro dos pisos baixos. E sobre cada um dos 7 tipos de instrumentos, que no total com as 3 réplicas formam a exposição completa com as 10 obras de arte, preste atenção que eu vou te contar já já. Mas agora eu gostaria de te falar o seguinte: lembra que eu te falei lá no início que o Sonora Ecopark é uma mistura ecológica de 3 coisas: exposição, um show e oficina? Então, já te falei bastante sobre a exposição, agora eu quero te falar sobre o show. Quando a gente pensa em show, a gente imagina normalmente um show num palco, num teatro, né? E o Sonora Ecopark também pode acontecer dessa maneira. Mas normalmente acontece em ambientes e estruturas como praças, salões, ambientes socioculturais ou educativos. E como que funciona o Sonora Ecopark Show? O público fica em frente ao Sonora Ecopark, sentado ou em pé, e aí um ou mais educadores musicais da nossa equipe toca cada um dos instrumentos de uma maneira sequencial e vai também falando sobre cada um dos instrumentos, os materiais e técnicas utilizadas e também sobre a filosofia do projeto, que abrange desde arte e criatividade, assim como ecologia, ciência, física e acústica, por exemplo. Claro que sempre numa linguagem adaptada ao perfil do público no momento. Fazendo também algumas dinâmicas interativas para tornar essa experiência de assistir aquela apresentação musical mais significativa para o público. E agora sim, eu vou te apresentar resumidamente os 7 tipos de instrumentos que com as 3 réplicas formam os 10 instrumentos da exposição completa. O primeiro que eu quero te apresentar é o portal, o primeiro que a gente costuma apresentar nas apresentações, e esse nome é porque ele parece uma grande porta, ele é super alto, e assim como os demais ele é composto com uma estrutura de PVC, 75 mm nesse caso. No meio ele tem 6 tubos de alumínio redondos de 2 polegadas, presos em cabos de aço, numa escala de Ré pentatônica. E ele tem um som muito bacana que as pessoas adoram tocar. O segundo instrumento se chama sucateria, que é uma mistura da palavra bateria com sucata. E cada uma das 3 unidades que tem desse instrumento, na verdade a gente tem 2 mais baixos e 1 mais alto. Nós temos em cada instrumento desse um par de galões azuis nas extremidades que faz um som grave, como um tambor, uma zabumba, um cajón, e uma lata no meio, de metal, que faz um som de um tarol, de uma escola de samba, de caixa, por exemplo. O terceiro instrumento se chama cozinha musical, e ele é composto por um grande painel com uma grade verde na frente com várias panelas, latas, bacias, bandejas. Tem também uma gaveta de geladeira que faz um som de reco-reco, como se fosse um reco-reco gigante. E que tem principalmente esse instrumento, os instrumentos agudos, os sons agudos, para contrastar com outros instrumentos que têm sons médio-graves.
quarto instrumento se chama touro, que foi dado por uma das crianças nas oficinas que se parece um touro. Ele é composto por um galão enorme de plástico azul, que tem um som dos mais graves de todos, rítmico, como um surdo de escola de samba daqueles enormes, que pode fazer o som por cima, na lateral superior, ou no fundo. A gente também tem uma torre de computador que faz um som médio, metálico, e também um bujão metálico também, que faz um som agudo. Esse é o único instrumento que faz um som grave, médio e agudo no mesmo instrumento. O quinto, que tem um par de instrumentos iguais, se chama bujão hatch. E a gente deu esse nome porque ele tem um par de bujões no meio, daquele de ar-condicionado, como se fosse um som bem agudo, como se fosse o som de um chocalho, uma bandeja de garçom, como se fosse um ride de bateria ou triângulos, chocalhos. E nas extremidades a gente tem um par de baldes de obra, de zinco, que faz um som médio agudo, como se fosse um contratempo de bateria, tipo um tch, tch, tch. E o sexto e penúltimo instrumento que a gente costuma apresentar nessa sequência, ele se chama tubofone. É um instrumento todo feito de tubo PVC e conexões. É o único instrumento que todas as composições são só com tubo de PVC. E ele tem 2/8 de Dó maior, numa escala diatônica que a gente chama na teoria musical. E é como se fossem aquelas teclas brancas do piano. 2/8 de Dó maior, mais um Dózinho lá no final. Ele é um instrumento que lembra um som de um contrabaixo, que tem um som bem grave, e é um dos instrumentos que eu acho mais interessantes a nível assim de acústica. E o sétimo e último instrumento, que junto com as 3 réplicas formam os 10 instrumentos, ele se chama arco-íris. Ele é como se fosse um metalofone de alumínio, como se fosse uma rede, que ele tem uma quantidade grande de tubos, né, de teclas, e é também como se fossem as teclas brancas do piano, numa escala também diatônica de Dó maior, mas com uma sonoridade mais aguda, um som brilhante. A gente tem dos dois lados os sons iguais. Ele tem um som lindo, um dos sons que eu acho mais lindo, talvez, de todos os instrumentos. E o nome arco-íris eu dei porque, apesar dele não ser todo colorido, é como se a gente pudesse perceber esse espectro de notas que não são visualmente perceptíveis, mas são a nível auditivo perceptíveis, né? Então, se a gente fecha os olhos ou percebe somente através da audição, a gente tenta imaginar as cores e consegue, através do som das notas musicais,
perceber essa nuance, né, dos instrumentos, desde os mais graves até os mais agudos que as notas musicais podem nos proporcionar. Essas experiências artísticas de assistir às apresentações musicais trazem muitas referências interessantes e importantes para o público, que um dos nossos parâmetros pedagógicos, denominados impressões musicais versus expressões musicais, de um colega e pesquisador meu chamado Marcelo Petraglia, nos traz a ideia de que sim, essas referências externas são muito importantes. Só que um dos mais importantes parâmetros é o das expressões musicais, onde o público, a criança, o adulto, ele vai tirar de dentro para fora a sua própria aprendizagem, a sua própria experiência criativa. Então, pensando nisso, o Sonora Ecopark, além da exposição em si e das apresentações musicais, a gente tem as oficinas. E nessas oficinas, elas acontecem em duas situações diferentes. Uma é a própria exposição livre, onde o público pode interagir com os materiais, numa abordagem do brincar, da experimentação livre, da exploração lúdica, assim como nas oficinas de prática em conjunto e jogos musicais criativos. Essas oficinas, elas são inspiradas em algumas abordagens como a do Grupo Educativo Barbatuques, que foca na percussão corporal, e nós buscamos adaptar para os instrumentos físicos do Sonora Ecopark. Alguns jogos que a gente usa, por exemplo, são do maestro, onde tanto um músico profissional pode ser um maestro lá na frente regendo, assim como as próprias crianças ou o público, ou músicos amadores, os participantes das oficinas, podem ser os maestros ou maestrinas. Nesses jogos, a gente trabalha um pouco das dinâmicas, dos parâmetros do som, da acústica, da teoria da música, de uma maneira lúdica, colocando e destacando, às vezes, uma pessoa para tocar de cada vez, ou cada tipo de instrumento, forte, fraco. Temos o jogo, por exemplo, da pergunta e resposta, ou refrão improviso, o jogo do sinal. E a gente tem sempre a meta principal, criar espaço para que as pessoas possam criar, se expressar, improvisar. Então, esse é o Sonora Ecopark, uma mistura de exposição com show e oficina ecológica. Então é isso, gratidão profunda por sua atenção, muito prazer, meu nome é Kiko Menezes, esse é o Sonora Ecopark, espero que vocês tenham curtido, que possamos dar as nossas mãos para criarmos novos sons, novas músicas e novas pontes por um novo mundo com mais amor, mais ecologia e criatividade.